Bom dia! Nesse vídeo eu vou apresentar a técnica das frequências naturais de vibração para a determinação do módulo de elasticidade dinâmico. E a partir do dinâmico, a estimativa do ECI, módulo de elasticidade estático. Esse método é um método não destrutivo, você pode repetir a caracterização quantas vezes forem necessárias. O mesmo corpo de prova que foi ensaiado pelo método dinâmico, ele pode ser rompido posteriormente ou mesmo medido o módulo de elasticidade estático, ele não altera o corpo de prova. Em que consiste o método? Todo objeto sólido, inclusive um corpo de prova de concreto, ele apresenta frequências naturais de vibração, que nada mais é do que o som que ouvimos quando excitamos esses objetos, esse corpo de prova, com uma pancada. E a partir desse som, o método das frequências naturais de vibração, o software Sonelastic, determina a frequência e, conhecendo as equações que correlacionam a frequência com a massa, as dimensões e o módulo, se determina um módulo dinâmico. E num passo seguinte, a partir do dinâmico, se estima o estático. Como é o passo a passo? O primeiro passo é medir e pesar o corpo de prova. O processo de medição, de determinação das dimensões é idêntico ao do método estático. Você vai medir aqui o diâmetro em duas posições, a 90 graus, e a altura em duas posições também, buscando encontrar o máximo e o mínimo. O passo seguinte é posicionar esse corpo de prova ou apoiando nas linhas nodais. As linhas nodais são aquelas regiões que vibram menos ou não vibram para o módulo de vibração de interesse, no caso o flexional, que o corpo de prova vai fazer algo semelhante a isso. Então, aqui no suporte, nesse suporte SABC do Sonelastic, é ajustável essa abertura. Se você tiver um corpo de prova de um comprimento maior, você vai abrir esses cabos para apoiá-lo sempre na posição 0224, que inclusive há uma indicação no software de qual é essa posição. Apoiado o corpo de prova, o próximo passo, aqui eu já inseri a massa, as dimensões, já tinha inserido no software, né? Seria inserir a massa e as dimensões. Eu aviso ao software que realizarei a aquisição, o software fica escutando, né, o corpo de prova, e eu aplico a excitação por impulso, e o corpo de prova responde com as frequências naturais de vibração com o som dele. E esse som, ele contém a informação do módulo flexional. Aqui no caso, é a frequência de 6.081 Hz, né? E conhecendo essa frequência, conhecendo a massa e as dimensões, que eu já havia informado anteriormente, eu já tenho o resultado do módulo. Então aqui, 26,85 GPa. E a reprodutibilidade é muito alta, eu posso repetir esse ensaio várias vezes. Lá, 26,64. Então a dispersão do ensaio é da ordem de 0,3%. Porque você tem a incerteza das dimensões, a incerteza da massa e tem a incerteza da determinação da frequência, que é da ordem de 2 ordens de grandeza menor do que do método dinâmico, do método estático. Pronto, determinei o módulo. O próximo passo, eu posso exportar esses resultados para uma planilha, né? E conhecido o módulo dinâmico, o último passo é a estimativa do módulo do ECI, do módulo estático, né? Porque a ideia desse ensaio é o quê? É substituir um método estático em algumas situações, com a vantagem de você demandar de um número menor de corpos de prova. Com o mesmo corpo de prova que você faz o dinâmico, você pode romper posteriormente. Então simplifica, reduz o número de corpos de prova. E para você estimar o estático a partir do dinâmico, você emprega o modelo de Popovics, que vai constar no anexo B da revisão da 8522. É uma equação simples, não é um fit, não é um ajuste de curva, é uma equação derivada da engenharia de materiais, derivação matemática.
E no caso específico aqui, onde o módulo é de 26,5, o estático estimado é de 21,4. Existe uma incerteza nessa estimativa, e essa incerteza é da ordem de 7%. Porém, ela é bem menor do que a incerteza da própria medição do módulo estático. Então, é curioso que acaba sendo mais preciso, mais acurado você medir o dinâmico e estimar o estático do que medir o estático propriamente dito. Além da questão da maior reprodutibilidade e do fato de não ser destrutivo. Então, acho que seria essencialmente isso. Então, obrigado.